Roger Guedes tem prazo para ficar no Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre a troca entre Liziero e Patrick. E ela pode rolar, tem gente no São Paulo otimista. Bora falar ainda sobre Leila Pereira. Será que a nova presidente do Palmeiras está disposta a colocar dinheiro do próprio bolso para outras modalidades que não o futebol? Para completar, bora te atualizar sobre a busca do Galo por zagueiros. Felipe, ex-Corinthians, e Nino do Fluminense são dois alvos. Tem ainda informações importantes sobre o Ceará, que desistiu oficialmente do Pablo. Vou falar sobre o Fortaleza, que tem no David um jogador super assediado pelo mercado brasileiro, além de uma série de outras novidades. Você nem pensa em sair daí, o vídeo tá bem legal. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigado por toda a audiência dos últimos vídeos e também das lives. A desse domingo ultrapassou as 10 mil pessoas de forma simultânea, muito obrigado. Tá bom pessoal? Só para aproveitar, pedir mais um pouquinho, não se esqueçam de assistir ao vídeo até o fim, se curtirem, deixem like, e quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, se inscreva apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que nesse domingo à noite desembarcaram em Curitiba o Paulo Autuori, voltando das férias para trabalhar no Atlético Paranaense, e junto dele Ricardo Gomes, que na teoria não tem cargo, mas vai conhecer a convite de Mário Celso Petralha as instalações do Atlético Paranaense. E se rolar uma química na conversa, o Gomes pode acabar ficando no Atlético para a temporada de 2022. Vale a lembrança de que o Paulo Autuori e o Alberto Valentim já tiveram seus contratos renovados para essa temporada. Bom, bora seguir por aqui falando a respeito de Bruno Lamas. Durante a live do Nicola desse domingo, me perguntaram se o Bruno poderia virar reforço do Vasco da Gama. Para quem não lembra, o Bruno Lamas é um volante revelado com passagens por São Paulo e Santos nas categorias de base. Perguntei para o próprio Bruno Lamas e ele assegurou que não houve nenhum contato do pessoal do Vasco. Seus representantes foram recentemente consultados pelo pessoal do Grêmio, mas ele tem contrato com o Daegu, da Coreia do Sul, até a metade desse ano, e os coreanos inclusive já iniciaram tratativas para a prorrogação do contrato. Então se o Grêmio quiser vai precisar negociar com o time da Coreia do Sul. Bora falar agora sobre o Monterrey, que pode ser adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Monterrey se reforçando, bem próximo de anunciar dois reforços. Rodolfo Pizarro, do Inter Miami, e Luiz Romo, jogador do Cruz Azul, ambos meio-campistas, chegariam para dar ainda mais estabilidade ao time mexicano, que é um possível adversário do Palmeiras. O Monterrey estreia uma fase antes do Palmeiras. Se vencer o seu confronto, enfrenta o Palmeiras nas semifinais. Bora, para completar o giro de notícias internacional, contar que o Boca Juniors está atrás de Benedetto. O argentino, que quase foi contratado pelo São Paulo em 2021, não vive uma fase muito boa no Elche, pertence ao Olympique de Marseille, e de acordo com a imprensa argentina, o Boca já fez uma oferta para que o Benedetto volte à Bombonera. E a última, agora sobre o mercado nacional, o América fechou com Maidana, ex-zagueiro do São Paulo, Iago Maidana, que estava no Sport, e também com o Índio Ramírez, ótimo jogador que atuou na temporada passada pelo Bahia e pertence ao Atlético Nacional da Colômbia. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e a busca por zagueiros que possam substituir a Júnior Alonso e Nathan Silva. Dupla de zaga que foi titular absoluta e dona da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, está perto de deixar o Atlético Mineiro. O Júnior Alonso tem uma proposta do Krasnodar de 8 milhões de euros, enquanto Nathan Silva interessa a dois clubes italianos. As ofertas girariam na casa dos 6 milhões de euros. Somando as duas propostas, o Galo pode faturar com os seus zagueiros cerca de 88 milhões de reais, e boa parte dessa grana seria reutilizada na contratação de atletas. É importante contar que a busca por zagueiros vai contar com a ajuda do novo treinador, seja ele o Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ou qualquer outro. É improvável que o Atlético faça mexidas e abra negociações com atletas antes de saber quem será seu próximo treinador. E essa segunda-feira pode ser importante em relação ao Jorge Jesus. Depois das festas de fim de ano, está prevista uma conversa, uma videoconferência entre o Rubens Menin, entre o Ricardo Guimarães e o Jorge Jesus, os dois mecenas do Galo, com o técnico português lá em Portugal. Se a conversa avançar, o JJ pode ser anunciado. Se não rolar, o Galo já tem inclusive outros nomes na pauta. E repito, só para confirmar,
A ideia do Atlético Mineiro, até para não apressar todo esse passo, seria confirmar primeiro um treinador e aí validar os nomes que interessam entre os zagueiros com esse técnico. Mas, de qualquer forma, a Rádio Itatiaia já trouxe dois nomes bem interessantes. O primeiro deles, Felipe, zagueiro que pertence ao Atlético de Madrid. Eu contei para vocês algumas semanas atrás que o Felipe, ex-jogador do Corinthians, está na mira do Timão. Isso porque o Corinthians recebeu a informação de que a esposa do Felipe não quer mais continuar na Europa. Felipe, que deixou o Brasil em 2016, primeiro para jogar no Porto e depois no Atlético de Madrid, tem contrato com o clube espanhol até junho. Não vive a melhor das suas temporadas, até retomou a condição de titular, mas não é unanimidade e ainda nem se discutiu a possibilidade de renovação do contrato. Então, o Felipe poderia sim ser uma alternativa, não agora, mas para metade do ano. Outro nome especulado pelo pessoal da Rádio Itatiaia é o Nino, zagueiro de só de 24 anos de idade, que esteve na seleção olímpica, titular absoluto do Fluminense. Tem contrato com o tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2024, ou seja, só dá para tirar o Nino do Flu mediante pagamento. Não deve ser uma operação barata, mas são dois nomes especulados. A gente já havia contado sobre Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Léo Ortiz deve jogar no exterior, tem muitas sondagens lá no Red Bull Bragantino e o Fabrício Bruno ainda não tem seu futuro definido. De qualquer forma, o Galo pretende definir seu técnico primeiro e depois ir buscar zagueiro. Antes de mudar de assunto, só contar que também existe uma especulação de que o Galo pode monitorar e ir atrás de dois zagueiros argentinos, um que atua na Argentina e outro que está na Rússia. Formação do Fred Augusto, um cara super bem informado sobre as coisas do Galo. E para fechar de vez a respeito de Atlético Mineiro, contar que o Pavon, que em algum momento foi especulado como possível reforço do Atlético para 2022, o Pavon tem negociações avançadas para se transferir para o Cruz Azul. Ele pertence ao Boca Juniors e seria envolvido numa troca com o Paul Fernandes, que está jogando no México nesse momento. Quero falar agora sobre David, atacante do Fortaleza, que está em alta no mercado. Jogador mais caro da história do Fortaleza, comprado por 5 milhões de reais, tem hoje ofertas de São Paulo e Internacional. O grande problema é que o Fortaleza tem feito o jogo duro. O presidente Marcelo Paz já deixou bem claro que não vai vender o David de forma barata. Conseguir nos bastidores, conversando com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, o valor que o Fortaleza gostaria de ter para liberar o David. A pedida precisa girar na casa dos 3 milhões de euros, ou mais ou menos 19 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Fortaleza o contratou por 5 milhões de reais, seria um lucro bastante interessante. A multa rescisória é de 30 milhões de reais para clubes nacionais, mas esse valor está descartado. O Fortaleza toparia fazer um acordo por menos do que isso. Mas é aí que reside o problema. Nem o São Paulo nem o Internacional hoje se colocam à disposição de investir 19 milhões de reais pelo David. E o André Cury, que é o empresário do David, tem feito pressão para que o Fortaleza acabe solucionando a saída dele, até porque o David vai ter a oportunidade, ou no Inter ou no São Paulo, de ganhar bem mais do que seu atual vencimento. Jogador que na temporada passada foi titular absoluto do Fortaleza e uma das peças de destaque no time do Vojvoda. Quero falar agora sobre o Pablo, que não foi para o Ceará, para a irritação geral do torcedor do Vovô e também dos dirigentes. Entre São Paulo e Ceará já existia um acordo há alguns dias, cheguei a contar para vocês essa história na virada do ano. Pois bem, o prazo para que o Pablo respondesse ao Ceará, para dizer se topava ou não jogar lá, terminava nesse sábado. Nada de resposta do Pablo durante todo o sábado. Nesse domingo, o Pablo resolveu justificar para o presidente do Ceará o motivo que o fez não aceitar a oferta de empréstimo por uma temporada. Já era o fim da negociação, o Ceará já havia dado o negócio como encerrado, por entender que o Pablo não demonstrou a vontade que se espera de um jogador que vai vestir a camisa de um dos times mais tradicionais do futebol nordestino. Vai ser inclusive o time com maior faturamento na temporada de 2022, incluindo todos os times do Nordeste. Pois bem, o Ceará, muito chateado com o Pablo, já está em busca de outras opções. Nessa segunda-feira, o presidente do Ceará e os homens do departamento de futebol vão se reunir para buscar outras opções. O Baumann, que é um atacante argentino que fez muito sucesso pelo Del Valle, chegou a negociar com o Ceará, mas renovou na virada do ano seu contrato com o Independente Del Valle e outro nome fora. Muitos de vocês me perguntaram se o Sacha poderia ser uma alternativa. Há alguns dias atrás eu conversei com o Bruno Vicentim, que é o empresário do Sacha, e ele garantiu que não havia contato nenhum. De qualquer forma, na noite desse domingo entrei em contato com o Jorge Macedo, que é o diretor executivo de futebol do Ceará. E o Jorge Macedo descartou a possibilidade da contratação do Sacha. Acho que seria um jogador bem interessante para ser contratado pelo Vovô. Só para fechar, o presidente do Ceará me contou que Pablo não joga mais no clube, ainda que mude de ideia
pessoal ficou bem chateado e com razão. O Ceará estava disposto a pagar R$500 mil por mês, que é o vencimento, que é o salário dele no São Paulo. Agora o São Paulo fica com esse enorme problema, onde encaixar o Pablo com esses vencimentos tão altos. Bora falar agora sobre a possibilidade de troca envolvendo Liziero e Patrick. O Liziero do São Paulo, 23 anos de idade, o Patrick do Internacional, 29 anos de idade. Bora contar bastidores dessa negociação. São Paulo namora a possibilidade de ter o Patrick há semanas. Contei para vocês que chegou a oferecer ao Internacional o Pablo numa troca. O Internacional não gostou da sugestão. Inclusive o Inter já fechou com Wesley Moraes, é algo descartado. Mais recentemente, o pessoal do Inter procurou o São Paulo para perguntar sobre o Liziero. São Paulo diz que topa liberar o Liziero desde que o Internacional coloque nessa parada o Patrick. A ideia do São Paulo era de que existisse uma troca por empréstimo de uma temporada. Liziero vai jogar no Internacional com 100% dos salários bancados pelo Inter, o Patrick vai jogar no Morumbi com 100% dos salários bancados pelo São Paulo. Essa possibilidade não agradou muito o Inter gostaria de ter o Liziero e manter o Patrick. Por outro lado, o São Paulo alega que só vale liberar o Liziero se contar com uma contrapartida que envolveria o Patrick. Essa negociação deve se desenrolar nos próximos dias. O presidente Júlio Casares chegou a me contar durante o programa Live do Nicola desse domingo que existe o interesse, que as conversas estão em andamento e não está descartada a possibilidade. Só um bastidorzinho importante: o Atlético Mineiro, que tem tido muita dificuldade em contratar o Edenilson, não descarta tentar também o Patrick, jogador que está fora dos planos do Inter ou com menos moral, por exemplo, do que o Edenilson. Já contei para vocês que entre Edenilson e Galo estava tudo certo. O grande problema é que o Inter não quer fazer valer um acordo verbal da temporada passada e está segurando o Edenilson. Antes de mudar de assunto, só contar para vocês, ainda a respeito do São Paulo, que a gente pode ter novidades nessa semana sobre Douglas Costa e Soteldo. Operações bem caras, completamente fora da realidade do São Paulo. O Tricolor está buscando parceiros, entre eles a Sócios.com, para ajudar no pagamento de um ou de outro reforço. Bora falar agora sobre o Palmeiras e Leila Pereira. Me perguntaram durante a live desse domingo se a Leila estava disposta a investir, patrocinar, para fazer com que o Palmeiras, que já é uma potência no futebol, também se torne uma potência em outros esportes. Basquete, futsal, futebol americano, entre outras. Fui checar com uma pessoa muito próxima da Leila e a resposta foi de que não existe a menor possibilidade dela colocar dinheiro do próprio bolso ou usar a Crefisa e a FAM para patrocinar essas outras modalidades esportivas. Mas isso não significa que essas modalidades ficarão abandonadas. A ideia da Leila Pereira é que os diretores de cada um desses departamentos, além do departamento de marketing do Palmeiras, busquem no mercado investidores, patrocinadores, para que tragam receitas novas, para que o Palmeiras possa montar times fortes, independentemente da modalidade esportiva. É uma visão extremamente empresarial. Seria muito simples ela colocar dinheiro do próprio bolso e cada vez mais o Palmeiras depender dela. Não é isso que ela quer para outras modalidades. Então, vai caber ao marketing, que vai ser bastante cobrado, já houve uma reformulação grande no departamento, e também dos diretores de cada uma dessas modalidades, e buscar no mercado parceiros, investidores e jogadores que possam chegar para ajudar o Verdão a ser competitivo e campeão também em outras modalidades. Bora fechar falando sobre o Corinthians e a situação de Roger Guedes, que já foi especulado por vários clubes nos últimos dias. O staff do Roger Guedes contou que o Krasnodar da Rússia chegou a se dispor a gastar 12 milhões de euros para contratá-lo em definitivo. Um pouquinho antes, o Sharjah dos Emirados Árabes Unidos já havia sinalizado com uma proposta de 8 milhões de euros. Até a Roma, que nem chegou a falar em valores, também tinha o Roger Guedes na alça de mira. Conversei com o pessoal do Corinthians e ninguém confirmou proposta alguma, mas tem uma informação importante. Estava falando com uma pessoa que trabalha com o Roger Guedes, essa pessoa assegurou que daqui para frente não se falará mais de outras propostas, pelo menos essa é a intenção do staff do jogador. Ele vai ficar no mínimo mais 6 meses para completar um ano de Corinthians. Essa é uma posição do Roger. Ele está muito disposto a fechar o ciclo de pelo menos uma temporada com a camisa alvinegra. Até agora só esteve em campo em 19 partidas com 7 gols marcados e 2 assistências. Sair agora seria sair pela porta dos fundos na visão do Roger Guedes, por isso ele quer completar pelo menos um ano de casa, ficando até a metade da temporada de 2022. É importante contar também que existe uma cláusula no contrato que assim que o Roger Guedes completar um ano com a camisa do Timão, passará a valer essa cláusula que obrigará o Corinthians a vender o jogador
mediante proposta de determinado valor. Não sei a cifra, mas só para exemplificar para você entender de maneira mais fácil. Digamos que essa cláusula no contrato preveja uma proposta de 12 milhões de euros. Então completou um ano de contrato, apareceu um time de fora com 12 milhões de euros. O Corinthians tem duas opções. Ou compra os 60% dos direitos econômicos que pertencem ao Roger Guedes e passa a ter 100% dos direitos, ou o Corinthians aceita essa proposta de fora e fica com apenas 40% do valor de uma venda futura. E você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Roger Guedes conseguiu ter 60% e o Corinthians ficou só com 40%? Porque nas negociações para a contratação do atacante, o Duílio Monteiro Alves alegou que não tinha dinheiro para o pagamento das luvas e diante desse cenário o Roger Guedes fez questão de ficar com a maior fatia de olho na possibilidade de uma venda futura e de fazer bastante dinheiro. Bom pessoal, eram todas essas as várias informações que eu tinha para dividir com vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria contar que essa camisa aqui da Seleção Brasileira de Vôlei, de 84, da PR Retro, do meu parceiro William. Depois entrem lá no Instagram do pessoal da PR Retro para comprar ou para encomendar suas camisas, são camisas bem legais. E o último recado, não se esqueça de entrar no nosso canal de cortes aqui no YouTube, Cortes do Nicola. Vou deixar o link na descrição para você não perder conteúdo nenhum. Beleza? Abraço, tchau!